Hello and welcome to all of you, and thank you for joining us once again for this next session, now the fifth global call of our digital delegation to the 2026 High Level Political Forum on Sustainable Development, or of course, as you all now know, the HLPF or FPAN or FPHN. And this is an exciting moment for us as a group because we are now at our final time of gathering, at least as a whole global group, before the forum itself, the moment we have been waiting for, as we have been preparing since January of this year. So today there will not be a whole lot of new input, just a few final details about how to participate, first of all, in the forum itself, whether you are going to be able to be in New York, where the in-person action is happening, or whether you will be following the proceedings from wherever you may be in the world. Either way, there are ways that you can participate. So we will talk about some of those today. And we will also go over some details about our own shared collective project for the very end of this month, which I hope you will be familiar now to hear is the J-Core SDG Lab. And so we will talk about that series of our own events in response to the forum. We will talk about that today as well. Before we dive into all of those details, I want to first get us situated in a short prayer. Let us pray. God of gladness, God of generosity, you see the difficult work of caring for those who are excluded and suffering. You know the frustration of listening to those who are meant to be our leaders, telling incomplete stories about our communities and ignoring or failing to see the challenges that remain. And yet, you are the one who calls us to be caregivers to each other. You inspire us to serve. You set our hearts aflame with compassion for those who suffer. You choose us to be bearers of your healing love. Strengthen our resolve to seek and speak the truth. Sharpen our minds so that we may speak it clearly and compassionately. Give us glad and generous hearts that we may join with our sisters, our brothers, our colleagues in loving community who support us as we support others in need. Amen. For those of you who are just entering the room, welcome and thank you for joining us. And we've just concluded our opening prayer.
And so now we will be proceeding to talk about some of our final details and final preparations for both the HLPF, the forum at the UN, as well as our own response as a JCORE delegation, which we call the JCORE SDG Lab. And so it may feel a little bit backwards, but I'm actually going to talk about the lab first, because it is something we have been preparing for many months now, or at least starting to think about for many months now. And it will also require some thought even before the forum begins. And there is also a form that I have asked you to complete and submit. And I know not everyone has had the opportunity to do that yet. So we are going to take a few minutes while we are together today for those who are ready to complete the form but have not yet had the time. We will do that together today. So, to dive in once again to the details of the JCORE SDG Lab, for reference or reminder, what we call the JCORE SDG Lab is really just a series of webinars or Zoom calls that are very much like this one, the same technology set up, the same format as all of our calls together. And we will have one session each day of the week from the 27th of July to the 31st of July. And one session each day will be dedicated to the 5 priority SDGs for this year's Forum on Sustainable Development. So, as you probably already could recite to me by this time, the 5 goals that are the focus or the priority for this year's forum are goal number 6, which relates to water and sanitation for all. Goal number 7, which relates to clean, affordable, accessible energy for all. Goal number 9, which relates to infrastructure, innovation, and industry. Goal number 11, which relates to sustainable cities and settlements. And that is also a goal that relates specifically to issues of housing, waste management, and public transport. And goal number 17, which relates to all of the large number of different kinds of partnerships that are vital, are necessary in order for us to hope to achieve the Sustainable Development Goals. So we will take those 5 goals in their numerical order throughout our schedule for the week. So beginning on the 27th of July, we will have our session on goal number 6, and then proceed through Friday of that week, July 31st, when we will have a session dedicated to goal number 17. And one other similarity between our calls that we have been having as a group as part of our training and the SDG Lab is the timing. The starting time for all of these sessions, the week of July 27th, will be the same time as all of our training sessions have been. So whatever hour in the day you join this call today,
For us in New York, it is 10 o'clock in the morning. But whatever hour it was for you today, that will be the same starting time as each of the sessions of the J-Core SDG Lab. And in terms of what you are asked to do for your participation in these 5 sessions, first of all, you're not necessarily asked to speak in all of them, although if you have an interest in all of them, you certainly are invited to express that interest, and we will see if we can find space for you in each session. But you are asked to participate in at least one session of the lab, so one of the 5 sessions. And the time that is available for you to speak will range between 5 minutes and 15 minutes. And that difference, that range of timing is really just a factor of how many people request to speak during that same session. So if you happen to want to speak on the same day or about the same goal as a large number of our other delegates, then you will each have a shorter time to speak so that we can give an opportunity to all. But if you happen to request to speak on one of the goals, about which there are fewer delegates who wish to speak, then you will have the opportunity to speak for a longer amount of time during the session. And while we are still receiving the forms through which people are expressing their interest and saying which session they want to speak in, so I'm not yet able to tell you exactly how much time each person will have for each session. That is something that I will follow up to communicate to you through email and through our WhatsApp groups after we have received more of the responses to that form. And so what exactly are we asking you to say in that 5 to 15 minutes, whatever it may be? So there are a few different approaches that you can take to how to utilize this time that is available to you. One approach that you might take is to simply offer your own personal observations of how well the goal that we are discussing that day is being implemented in your country. So simply saying, okay, today, the subject is goal number 7 on energy, how well are you seeing electricity, especially clean forms of energy and cooking? How accessible and affordable are those clean forms of energy in your country? Are all communities being reached so that that utility is accessible? So your personal observations. A second approach that you might take to what you would share during those few minutes that you can speak would be to specifically and directly respond to the Voluntary National Review report that has been published by your government. And I will review a little bit later today where you can find those reports if you have not already found and started to read the one that was submitted by your government. And for those of you, if there may be some of you here who your government did not submit a report this year.
So, but you are still participating with us. And I can tell you that the process that I will share with you is the same, even if you are looking at a report from last year or the year before, you will find them all in the same place. And you can also offer a critique of a report from a previous year if your government did not publish a report this year. So that's the second option, is to specifically kind of critique that report from government and say, what did I agree with in the report? Where did I find that my own experience or my own observations maybe conflict with what I read in the report? And what was missing from the report? What was absent? Then there's a third option to what you might say while speaking during the SDG lab, which is to share a good practice, a ministry project from your congregation that is in some way contributing toward the progress or the achievement of the goal we are discussing in your country. So, for example, continuing with goal number 7, if your congregation has been working to train, say, members of the community to construct or to install solar panels, or if you have been promoting the use of clean cooking solutions or movement toward creating more sustainable briquettes for cooking and perhaps away from cutting trees in a way that leads to deforestation. These kinds of projects would all relate to goal number 7. And so those are kinds of projects that you might like to speak about and maybe show some photos or tell a story about impact when we have our lab session on goal number 7. And then, of course, there are those 3 approaches, but you are not required or limited to choosing just one. You are welcome to combine those 3 to have elements of each one in your presentation, in your sharing, if you wish. So again, the 3 kind of main categories of approach to what you might share would be number 1, your observations of how well the goal is being implemented or maybe is not being implemented. The second approach is critiquing the report that was submitted by your government, which would be called the Voluntary National Review. And then the third approach would be presenting a good practice or a ministry project that contributes toward the achievement of the goal. And of course, you can also combine all 3 in any way you like. And so, with this reminder of the schedule and which goal we will focus on each day of the lab, I am going to put into the chat box the link to the form through which you can indicate which session you would like to speak in. And you will see in that form that you have the option to select more than one session if you like. And indeed, if you have an interest in more than one goal, I encourage you to select more than one goal in the form, because depending on the number of people that ask to speak on different goals, if there is one day where we have a very large number of speakers and then another on which we have very few speakers, then what we might do is
if you select one of the goals where there are fewer speakers, we might invite you to speak on that day, but you will still be free to make comments and speak about all of the goals that are of interest to you. So I'm going to stop sharing my screen for just a moment so that I can get those links into the chat box for you. And I will also remind you there are 4 different links because we created the form in 4 different languages. So they all have the same questions, and you only need to respond to one form. So simply select whichever one is in the language that you prefer and submit that. And I know that some of you may have done this already. So if that is the case for you, please bear with us. Os links agora estão na caixa de bate-papo para vocês. Então, se vocês ainda não enviaram esses formulários, eu vou pedir para vocês irem para a caixa de bate-papo, encontrarem o formulário que está no idioma que vocês querem, entre francês, inglês, português e espanhol. E vocês vão poder começar a completar os formulários. E enquanto isso, se alguém tiver alguma pergunta sobre o formulário em si ou sobre o laboratório, eu convido vocês a fazer qualquer pergunta que vocês tiverem e vocês vão fazer isso levantando a mão, que pode ser sua mão digital, ou se você tiver sua máquina ligada, você pode levantar a mão e eu vou feliz em esclarecer qualquer dúvida ou confusão. Eu vejo a mão de Margaret Morelli. Obrigada, obrigada por essa apresentação, essa clareza. Eu que gostaria de perguntar e entender melhor quando a gente fala sobre os laboratórios, eu quero entender quais os países. Eu sou de Quênia, por exemplo, e o meu país não está reportando. Então, eu gostaria de entender a questão da prioridade e os relatórios desse ano. Eu não sei se você entendeu. Muito obrigada, é isso que eu gostaria de entender. Obrigada por essa pergunta, Margarete. Nós temos a prioridade para a primeira oportunidade para aqueles que estão vindo de países que já publicaram um relatório de revisão e se você está vindo de outro país que não está fazendo relatórios esse ano, mas você tem seguido nesse processo conosco e você tem uma contribuição que você gostaria de fazer, eu vou convidar você a submeter esse formulário, principalmente porque eu acho que nós temos menos países esse ano que estão dentro da nossa rede global
como J-Force. Então, eu acho que pode ter mais espaço, mais oportunidades para aquelas pessoas que vêm de países que não estão reportando, para poder falar durante o laboratório. Então, eu espero que a gente vai poder dar uma oportunidade para todo mundo que está interessado. E é muito bom avisar adiantado que se tiver qualquer sessão que tem gente demais e a gente não puder acomodar todo mundo, nós vamos dar a prioridade para aqueles que estão vindo dos países que estão reportando oficialmente às Nações Unidas esse ano. Mais alguma pergunta sobre o laboratório ou sobre o formulário? Ana, prossiga. É, bom dia, boa tarde, que nós estamos ao meio, quase ao meio-dia aqui. Prazer. Eu estava aqui refletindo se não seria também. Estão me ouvindo? Se não seria importante também a gente ouvir os esforços, as bandeiras de lutas, dos nossos governantes e também da própria congregação. Por exemplo, nós temos investido muito na questão da fome, quer dizer, terminar a fome, distribuição de rendas. Então, todos os gestos, a economia solidária, a distribuição da terra, os avanços que nós tivemos, seria importante. Também a questão da alfabetização. Então, nós temos grupo de alfabetização para que todo mundo esteja na escola, um grande esforço do governo. Eu não sei, eu estava aqui pensando se não seria importante a gente ouvir também aquilo que já está sendo, com muita esperança, trabalhado nos nossos territórios. Por isso, nessa classificação que está aqui, não aparece a questão da educação, da fome. Tem outros também que eu tenho vontade de falar, mas os outros eu acho que seriam mais, esperançosos para mim. Num país terceiro mundo, que nós sabemos que temos toda essa luta. Obrigada. Ana, tem algumas perguntas dentro da sua pergunta, mas obrigada por perguntar e compartilhar. A primeira coisa é uma pergunta se a gente pode falar sobre objetivos adicionais. Não são, não só aqueles 5 que foram selecionados esse ano. E a Ah, resposta é sim. Você uhum, pode bom. trazer informações ou observações que se relacionam com outros objetivos também, e nós vamos pedir para você tentar conectar esses objetivos de alguma forma o, com o objetivo que da qual a gente está falando na sessão. E como tudo Tá. é relacionado, você não precisa passar muito tempo fazendo a conexão, mas com Uhum, certeza você pode falar sobre qualquer objetivo que você quiser. Provavelmente a gente não entendi. vai ter tempo para falar de todos, mas se tiver um ou dois que estão próximos do teu coração e talvez eles são o foco do seu apostolado e talvez uma prioridade para a congregação. Se você tiver
conectar esses com o objetivo que a gente está discutindo para o tema desse dia, você está, você é bem-vinda de fazer isso. E outro detalhe na sua pergunta que eu quero falar é o seguinte: eu sei que quando nós falamos sobre promover a justiça e paz, quando a gente fala sobre analisar relatórios de governos, pode ser que o nosso primeiro instinto seja, você quer que a gente diga tudo que está errado com o relatório, ou você quer que a gente fale sobre todos os problemas que nós ainda estamos encarando. Essa é uma parte. Essa é uma parte daquilo que a gente é convidado a comentar. Mas, como você falou corretamente, você também está encorajada e bem-vinda para falar o que está funcionando, o que está indo bem. Você pode falar sobre progresso que você viu, você pode também dar feedback positivo sobre o relatório do governo e as ações do governo, conforme você enxerga isso. Então, realmente é a verdade. O bom, o ruim, aquelas coisas que estão no meio do caminho é Uhum. isso que você está sendo convidada a apresentar. Então, sinta-se à vontade para ser o mais aberta, honesta e franca que você puder. E Ótimo. seja aquilo que você tem a dizer é maravilhoso, ou se aquilo que você tem a dizer é mais desafiador, ou uma combinação das duas coisas, porque todas as nossas nações são de alguma forma fazendo progressos. Nós ainda temos desafios. Muitas vezes eu digo que todos os países no mundo ainda estão em desenvolvimento, se a gente for honestos conosco mesmo. Então, a gente pode apresentar toda essa realidade complexa conforme a gente experimenta isso. Muito obrigada por essa pergunta. Alguém tem alguma outra pergunta sobre laboratório, sobre a forma? Bom, nós vamos passar mais ou menos 5 minutos em silêncio. Se vocês estão preenchendo o formulário, eu vou deixar vocês sossegados para completar o formulário. Estou vendo que tem uma pergunta. Isso nos conecta ao país, mas se eu não escolher nenhum país, o negócio não anda. Bom, isso lá é verdade. Deixa eu adicionar aqui. Tem mais alguém aqui que tem esse mesmo problema, que quer que adicione um país à lista? Bom, no formulário em inglês, nós agora temos alguns
países adicionais que não estão reportando esse ano, e baseado nas solicitações eu adicionei Austrália, Canadá e Quênia. Então, se você atualizar o formulário, você vai ver o Quênia ali. Agora eu vou dar 5 minutos para vocês. E aí, se alguém tiver algum problema ou pergunta, pode me falar. Ou então vocês vão ter um intervalo de 5 minutos.
Alguém tem alguma pergunta adicional que possa ter surgido no último minuto? Ou todo mundo está confortável com o formulário? Nós vamos então prosseguir. Agora que nós já falamos sobre a substância, o que vai ser dito, em qual sessão você gostaria de falar, eu quero passar por alguns detalhes técnicos, como participar no laboratório. Então, um detalhe-chave importante que eu gostaria de lembrar a todo mundo é que para cada sessão do laboratório, você vai precisar registrar, fazer um registro separado. E enquanto você pode estar falando somente numa das sessões, eu também convido e encorajo você a participar do máximo número possível. Eu sei que pode não ser possível, vai ser uma semana bastante cheia, mas se você estiver disponível, vai ser muito bom e também para ouvir e aprender dos outros delegados desse grupo. E nós vamos ter a mesma interpretação que a gente oferece para o nosso programa de treinamento, então nós vamos ter áudio e interpretação em inglês, espanhol, francês e português. Nós também vamos estar gravando e nós também vamos compartilhar no canal de YouTube depois que tudo estiver terminado. E nós fazemos com que essas sessões são abertas ao público, ou seja, elas são abertas a mais do que apenas o nosso grupo de delegados. Então, vocês também são bem-vindos e encorajados a convidar membros da sua congregação, parceiros no seu trabalho, amigos, quem você quiser convidar e que você achar que pode ter interesse, todo mundo é bem-vindo para participar da sessão. E eu também gostaria de dizer, eu quero dizer que se alguém tem alguma preocupação com segurança, se tiver alguma coisa que você quer falar ou alguma crítica que você quiser apresentar, mas você sente que pode ter algum tipo de risco envolvido com a segurança ou risco do seu nome, do seu rosto em público. Em conexão com essas observações, nós podemos fazer um plano para assegurar que você pode, se você está preocupada, a sua preocupação é maior do que isso, e você nem quer a sua sessão publicada, de qualquer forma, nós também podemos pausar ou retirar essa parte da gravação, se você acha que tem algum risco, algum perigo de ter o seu compartilhamento publicado no YouTube. Nós também temos uma série de diretrizes de como ficar conforme você prepara o laboratório e os aspectos
técnicos de como se organizar, a parte de tecnologia para participar no dia que você vai estar falando. Então, tem primeiros passos que eu quero revisar com você. Essas coisas são coisas que a gente pode fazer antes do laboratório que você vai falar. Então, o primeiro ponto importante é você estar bem-vindo para proporcionar vídeos ou imagens ou slides de apresentação, se você quiser compartilhar enquanto você está falando. Tendo dito isso, você não precisa incluir vídeos ou slides de apresentação. Isso é uma coisa muito opcional. Mas se você quiser usar esses materiais visuais, nós pedimos para você enviar para nós 3 dias ou mais antes da sessão que você vai falar. Então, você tiver isso pronto de antemão, envie, mas, por favor, pelo menos 3 dias antes da sessão na qual você vai falar. Então, se você não estiver usando slides, então, se você não está usando texto, a gente pede que você envie pelo menos alguma coisa por escrito sobre a sua apresentação de antemão, antes da sessão. Isso poderia ser, vamos dizer, os pontos principais, as anotações que você vai usar. Não precisa ser as palavras exatas, não precisa ser um script total, mas um rascunho, uma coisa alinhavada, que capturam as ideias principais que você quer compartilhar. Isso ajuda muito em alguns casos, quando nós temos 4 ou 5 apresentações diferentes numa sessão e vocês querem incluir o máximo de informação nos números de minutos que você tem, e aí nós podemos assegurar que nós temos anotações claras para que a nossa equipe maravilhosa de intérpretes possa dar uma olhada naquilo que você pretende dizer antes da sessão, e isso vai ajudar, então, a comunicar de uma forma mais perfeita aquilo que você está compartilhando em outros idiomas, para aqueles que estão escutando em outros idiomas. Então, é muito importante para aqueles que vão escutar em outro idioma. E então, por favor, envie um rascunho, anotações, pelo menos 3 dias antes da sessão na qual você vai estar falando. E depois o próximo ponto tem a ver com aquelas pessoas que podem ter alguma preocupação sobre a estabilidade da tua internet, o quão boa é a sua conexão da internet, ou, por exemplo, se você sabe que você não tem energia onde você está. Então, uma forma que a gente pode tentar preparar e assegurar que vocês vão poder compartilhar na sessão. Então, você pode fazer um vídeo, você pode fazer isso no teu telefone, no seu computador, onde você se sentir confortável. Uma gravação simples de você compartilhando os seus comentários, e aí você manda esse vídeo para mim 3 dias antes, seria ótimo, para que a gente tenha esse vídeo
E depois, se você não puder conectar ao chamado Zoom, pelo menos a gente vai ter o seu vídeo como um backup. E nós vamos poder aprender de você e vamos poder receber os seus comentários e os seus insights. Os próximos pontos são coisas para fazer no dia do laboratório. Então, tudo que eu falei até agora tem a ver com o preparo, 3 dias antes do evento, mas depois, no dia do evento que vocês vão falar, por favor, entre na sessão 15 minutos antes do início, porque isso vai nos ajudar a assegurar que todo mundo que vai falar naquele dia vai estar pronto, que você conseguiu conectar com a pessoa, e se alguém não estiver conectado, isso vai permitir com que eu consiga eh, rever o vídeo e essa coisa de situar todo mundo e todo mundo estar confortável no dia da sessão. Então, 15 minutos antes, por favor, esteja no chamado de Zoom. E uma outra coisa para se pensar para o dia da pensão é que sempre é mais fácil visualizar as pessoas. É sempre mais fácil se você está sentado num lugar onde tem luz, onde teu rosto está bem iluminado e não o rosto, a luz vinda por trás. Eu tenho certeza que todo mundo já tem participado de chamados onde vocês já viram isso, e se a luz vem de trás, mesmo com a câmera ligada, a tendência é você ver apenas uma silhueta e não o rosto. Então, obviamente, nós vamos poder sobreviver se a iluminação não é ideal. Mas se você tiver num lugar onde você tem uma conexão forte de internet e você consegue uma iluminação frontal, é o ideal. Então, pense sobre isso, pense se você tem um espaço onde esse tipo de iluminação seria possível. E outro detalhe é que às vezes também ajuda muito eh, brincar com a altura do seu telefone ou do computador e ajustar para que a gente possa ver seu rosto total e a gente talvez possa ver no nível dos seus olhos. Isso tende a ser a melhor forma de visualizar a pessoa que está falando. Outro ponto para considerar, preparando tudo para o dia do laboratório, é que tende a ser mais fácil, principalmente se você está falando na sessão, é mais fácil usar um computador mais fácil do que um telefone. E a gente sabe que nem todo mundo tem acesso a um computador, tudo bem, mas qualquer dispositivo que você está usando para conectar também vai funcionar no dia das sessões. Mas, se você tiver um computador, vai ser melhor. Talvez você possa usar isso na sessão na qual você vai estar falando. Outra solicitação importante é o seguinte: se você tiver acesso a um fone de ouvido que tem um microfone, isso seria a melhor forma de assegurar que o áudio, ou seja, a sua voz, está bastante clara na sua fala. Isso também vai ajudar muito as nossas intérpretes para assegurar que eles podem ouvir claramente e depois podem relatar
dar essa informação a todo mundo no chamado. Então, não é 100% necessário. Se você não tiver acesso a esse tipo de fone de ouvido, é tudo bem, não precisa entrar em pânico. Mas se você tiver acesso, um seu, ou algum que você pode emprestar de alguém, isso vai ser uma ferramenta que vai ajudar a fazer com que o seu áudio seja mais claro para a sessão. E claro que isso também vai ser uma coisa, provavelmente já estão fazendo isso há anos, mas claro, para lembrar que quando você entrou no Zoom, entre no canal de áudio, da mesma forma que você faz nesses chamados e provavelmente muitos outros chamados. E se a sua conexão de internet é forte o suficiente, seria legal você ter a sua máquina ligada quando você está falando, porque isso gera uma conexão muito mais pessoal e uma experiência muito melhor para aquelas pessoas que estão participando da sessão, para ter uma sessão, uma ideia de quem é que está falando e principalmente se eles estão ouvindo através de uma intérprete, eles não estão ouvindo a sua voz. Então, pelo menos se puder ver o rosto com a informação que você está compartilhando, isso permite com as pessoas se conectem com você de alguma forma. Eu sei que pode ser o caso que a sua internet não é boa, então desligar a câmera melhora, a conexão de áudio. Então, isso é a parte mais importante, que a gente ouça você bem, mas se você tiver uma internet boa, ligue a sua câmera para ver o seu rosto e se sentir mais conectado a você. E, claro, como sempre, lembre de manter o seu microfone mutado quando você não estiver falando. E um ponto final, mas nem menos importante, é que, como um palestrante, lembre que quando você está fazendo a sua apresentação, vão ter três intérpretes interpretando aquilo que você está falando para outro idioma. Então, para otimizar a qualidade dessa interpretação, nós pedimos para você fazer o melhor que você puder para falar devagar e também falar claramente. Isso vai ajudar a assegurar um alto grau de fidelidade na tradução para outros idiomas. Muito bem. Agora eu vou perguntar se alguém tem alguma pergunta sobre todas essas informações para preparar para a sua sessão e enviar os seus materiais e para que você esteja preparado tecnologicamente no dia que você for falar. Estou vendo aqui a Ana Helena no chat box. Eu vou responder. As pessoas podem estar perguntando se tem uma pergunta. A Ana perguntou como que a gente sabe a data que nós vamos falar, porque talvez alguns de vocês estejam dizendo, eu posso falar qualquer um desses dias, mas como é que a gente sabe qual é a data que a gente vai falar de fato? Então, uma vez que eu receber
as respostas do grupo, que vai ser na próxima semana, não mais tarde do que isso, eu vou acessar quantas pessoas pediram para falar em cada um dos dias e eu vou, então, ter a agenda final. Eu vou ter uma lista completa de quem vai falar e eu vou mandar para todos vocês por e-mail e pelo grupo de WhatsApp. Então, depende da plataforma que você vê com mais frequência, eu vou compartilhar para que todo mundo fique claro. Bom, eu vou falar quarta-feira, por exemplo, sobre o objetivo número 9, ou, por exemplo, eu vou falar sobre o objetivo X. Mas eu quero enfatizar que mesmo se você falar, eu quero falar sobre o objetivo 16 ou 17, mesmo se você for escalado, eu uso essa palavra de uma forma gentil, e eu espero que você não se sinta forçado a nada, mas mesmo se você falar na sexta-feira sobre o objetivo 17, você também pode falar sobre os outros objetivos que são de interesse para você em qualquer dia que você for falar. Então, nós tentamos manter o foco o mais que possível, mas a gente entende que todo mundo trabalha em mais de um objetivo, vocês estão interessados em mais de um objetivo e, claro, os objetivos são todos interrelacionados e interconectados. Então, não é necessário eh, estar preocupado no objetivo que não é o tema de hoje. Esse tipo de conexão é muito bem-vindo. Quem mais tem perguntas? Quem mais quer orientação sobre a agenda, sobre preparar materiais, sobre se organizar para falar? Ok, nós vamos continuar então. Vamos para trás. Vamos para uma coisa que está acontecendo agora mesmo, que é que os seus governos agora submeteram os seus relatórios das revisões voluntárias. Vocês já viram isso antes, se você estava nos últimos dois chamados, mas só para lembrar vocês que tem um banco de dados aqui do relatório National Review e tem essa cara e conforme vocês podem ver, nós incluímos o link que vai levar você diretamente para esses países que estão fazendo o relatório esse ano, 2026. Mas se vocês quiserem ver países que não estão reportando esse ano, mas nos anos passados, vocês podem mudar isso e vocês podem apontar essa flechinha aqui para baixo e vocês podem mudar o ano para um ano específico ou aí você desce, acha o nome e a bandeira do seu país e você clique e e aqui eu abri para a República Democrática do Congo. Não temos uma tradução oficial de todo esse banco de dados, então todos os cabeçalhos, os títulos, tudo é em inglês.
mas a gente espera que você tenha o seu browser da internet configurado para traduzir automaticamente, mas o website em si só existe em inglês. Então, hum, você vai poder encontrar. Então, uma vez que você abre a página do seu país, você vai ver a lista e seu governo está reportando esse ano, lá em cima, você vai ver as, as revisões de 2026 e os anos passados estão listados. Então, o mais recente está em cima. E você vai clicar e eu vou levar vocês para uma página que tem tudo anotado, onde você vai ver um resumo daquilo que eles chamam das mensagens principais aparecendo aqui, mas aí a parte mais interessante, eu quero que vocês estudem. Isso aqui está linkado onde está escrito documentos e aqui na parte de baixo. Isso aqui é o mesmo conjunto de links nos dois lugares. Então, não importa, você pode procurar um link que diz VNR 2026 relatório. E, e isso vai estar escrito NV ou RNV se tiver em outro idioma, mas vai estar escrito relatório 2026. E é esse relatório que você quer clicar para abrir o relatório inteiro do seu governo. E, mais uma vez, nós não esperamos que você vá ler o relatório todo que foi publicado pelo seu governo. Pode ser bem comprido. Eu acho que alguns relatórios têm mais de 200 páginas, mas o que você pode fazer é analisar se tem algum resumo executivo no começo e você pode ter interesse em ler isso e depois você pode ver o conteúdo para ver que a maior parte dos relatórios são organizados de acordo com diferentes objetivos, diferentes ODCs. Então, você procura um ou dois que são a sua área de foco e depois você vai diretamente para essas sessões e você analisa esses. Então, tente não ficar assoberbado se o relatório do seu país for muito longo. Procure apenas as sessões que vão ser relevantes para você e coloque a sua energia nessa parte. Mais uma vez, as perguntas, as que nós fazemos repetidas vezes, perguntar conforme você está lendo aonde que a sua experiência se alinha, tem algum lugar onde a sua experiência está em conflito com esse relatório e se tem alguma coisa faltando ou ausente do relatório, quais insights adicionais ou recomendações adicionais você recomendaria enquanto estão escrevendo? Só essas perguntas.
Alguém tem alguma pergunta sobre como descobrir o relatório, como achar o relatório? Alguém tem alguma dificuldade ou problema de fazer isso? Eu estou vendo uma pergunta aqui, perguntando quem são os ouvintes e qual o propósito. Prakash, você pode me esclarecer se você está perguntando quem são os ouvintes do relatório publicado pelo governo ou quem são os ouvintes das nossas apresentações dos laboratórios ODC? É do laboratório ODC que eu quero saber. Bom, os mais imediatos são a nossa comunidade global de religiosos e os seus parceiros, para que a gente possa aprender uns com os outros as críticas, os insights e as boas práticas. E nós também esperamos que, principalmente aqueles que estão trabalhando em apostolados, por exemplo, as Nações Unidas em Nova York e em Nairobi, e então as coisas escritas que são submetidas a uma comissão ou negociações que a gente pode trazer para uma reunião que a gente pode ter com representantes do governo. E, adicionalmente, e talvez num contexto semelhante, outro país, ou pode também ser um país numa região completamente diferente, mas aprendendo alguma coisa vinda das suas observações, talvez eles enxergam um desafio semelhante ou um padrão de comportamento no seu próprio país, no seu próprio contexto, ou eles enxergam alguma coisa benéfica de alguma boa prática que você compartilha, que pode ser factível no contexto da comunidade onde eles estão com o apostolado. Então, tem eh, alguns propósitos diferenciados, alguns para advocacia no nível internacional, trazendo ideias diretamente para os governos, e outros aprendendo um com os outros sobre formas benéficas para contribuir para esses objetivos sustentáveis. E isso inclui dois aspectos. Quando a gente compartilhou as boas práticas, aqui tem o elemento prático, aprendendo os detalhes técnicos. Bom, você tem esse problema. Isso é uma coisa que você pode trazer para o design do seu projeto, mas o efeito mais amplo, a- toda vez que a gente fez essas séries, nós sempre estamos reenergizados e encorajados para ouvir sobre a grande variedade de diferentes apostolados, diferentes contribuições que nós estamos fazendo para atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E destes que eu tenho a oportunidade de interagir depois do laboratório, eu sempre vejo que as pessoas têm uma inspiração e uma nova energia para trazer para o seu apostolado e para continuar e ter essa
esse sentido de comunidade, conectando os desafios e as soluções à comunidade global de religiosos. Então, você deve planejar falar com as irmãs, ah, parceiras, parceiros da missão. Use esse tipo de linguagem. Tenha em mente quem está ouvindo você são pessoas parecidas com você e é- essas pessoas baseadas nas Nações Unidas também vão querer aprender daquilo que você está compartilhando para ver como a gente pode canalizar isso na forma que a gente promove justiça e paz nas nossas interações com os governos. Entenderam a pergunta? Esclareceu? Sim, esclareceu muito. É isso mesmo. Uma plateia amigável. Não estamos vendo perguntas nem mãos aqui. Eu não estou achando o relatório do Canadá. Eles dizem apenas que eles vão fazer alguma coisa. Então, não está claro para mim. Muito bem. Vamos olhar. Provavelmente é um problema que outros também encontraram hoje. Eu mudei o ano que a gente estava pesquisando aqui, 2024 foi quando apresentaram pela última vez. Deixa eu olhar aqui, todos eles. Então, aqui está o Canadá. Bom, eles estão planejando apresentar no ano que vem, então não vai ter nada, porque eles não vão precisar enviar nada até daqui a 11 meses. Então, a próxima coisa que você pode fazer é olhar o relatório mais recente, que é de 2023, clicando nisso. Isso vai levar você a uma página, como a página que eu estava compartilhando, e aí nessa seção que tem todos os documentos, todos os links, você pode procurar o relatório. Eles publicaram isso em inglês e em francês, então você pode selecionar a versão que você prefere ler e aí prosseguir. Então, o motivo pelo qual você viu somente uma carta é que isso é para o ano que vem. Então, agora, no processo, ainda eles não precisam ter publicado esse relatório, eles só precisam falar da intenção de apresentar no ano que vem. Muito obrigada por esclarecer. Agora, nós podemos dizer
que esse é o evento principal e como seguir para fazer isso, eu quero agradecer a minha coordenadora Kate, que alguns conhecem de outros programas, porque a Kate produziu o nosso guia anual para o HLPF. E eu vou estar mostrando para vocês algumas das páginas mais importantes desse guia, mas tem mais informações que está disponível no site. O link está aqui nos slides. Eu também vou botar na caixa de bate-papo para você abrir agora, antes de você sair desse call, e você vai ver que isso está disponível nos 4 idiomas, que nós temos interpretação aqui para esse programa. Aqui tem algumas das guias de tudo o que você precisa para saber, para seguir os procedimentos do fórum. Então, tem um link que vai levar você para o Web TV, que é o website das Nações Unidas, e a maior parte de tudo que acontece, isso você vai saber os governos que vão estar apresentando as revisões, e tem diferentes discussões de painel, e essas são os objetivos dos ODCs. Então, tem um resumo do programa do fórum, mas também tem links aqui que vão levar você às diferentes agendas de eventos que estão incluídos no fórum. E é importante saber que tem três agendas diferentes que são parte do fórum. Então, um é o programa, tudo que está acontecendo na reunião principal das Nações Unidas. E lembre que você vai para essa página aqui. Tem outra agenda que se chama eventos adicionais. Esses são eventos que estão acontecendo em algum lugar das Nações Unidas, mas não são o programa direto. São organizados de forma independente, pelo menos por um governo, e eles podem fazer parcerias da sociedade civil. Então, esses são os eventos adicionais. Depois também tem eventos virtuais, esse link aqui. E eles são um espaço pequeno em Nova York, e tem vários eventos que também estão acontecendo virtualmente. Então, esses são eventos, esses são os segundo mais importantes. Se você não puder vier a Nova York, essa parte de eventos virtuais é muito importante. Então, você pode ver todos os eventos virtuais. Então, você pode participar pela Web TV.
principalmente quando seu governo está fazendo uma apresentação. Também tem uma agenda de eventos especiais, tem um tópico lá muito interessante, então talvez você queira participar, mas eu quero chamar a sua atenção para esse link para ver a apresentação do seu governo e esse link para ver eventos virtuais que são patrocinados pela sociedade civil, que vão incluir vários eventos patrocinados pelos membros do JCOR, ou seja, diferentes congregações que são parte da JCOR. Então, outros grupos de trabalho que fazem parte dessas congregações. Aqui está a agenda completa desses relatórios, que mostra a data e o horário que você pode ver a apresentação da revisão voluntária do seu governo. Então, se o seu governo está reportando, essa página é muito útil para você poder ver quando e como essa apresentação vai estar acontecendo. E os links aqui também vou levar você diretamente à página nesse banco de dados. Tem todos os relatórios VNR. Aqui, quando você vê o nome do seu país, vai te levar direto ao seu país. Então, é assim que você pode verificar o relatório do seu governo. Você vai ver todos os links para o laboratório ODC e você pode compartilhar com qualquer pessoa que você quer convidar para participar do laboratório. Você pode compartilhar todo o guia ou somente essa página com eles e pode convidá-los para se juntar. Também temos uma página que vai levar você para a parte do website, onde a gente compartilhou eventos recomendados, porque tem vários eventos para você seguir, se você quiser seguir a conferência virtualmente. Então, é um lugar para começar e selecionar alguns eventos para participar. Agora eu vou pular para essa página no site para você ver como é que é. Aqui tem os nossos eventos recomendados. Conforme você vai para baixo, você pode ver o título, a data, a hora. Se está acontecendo virtualmente, você vai achar o link para cadastrar, tem informações, uma descrição do evento, os nomes de todas as organizações que estão patrocinando. Nós sempre colocamos em negrito os membros do JCOR que estão envolvidos. Então, é uma página boa para explorar. Se você acha que tem eventos demais que estão acontecendo, você pode querer começar aqui nessa página para que você pelo menos tenha alguns eventos e você também pode começar a explorar outras opções depois disso. Agora
Eu vou colocar vocês na página onde você pode encontrar esse guia. Então, se você quiser abrir o guia agora, você vai pegar esse link da caixa de bate-papo e você vai ver que o guia está. Você pode escolher português, inglês, francês ou espanhol. Uma das páginas que eu quero destacar é que aqui tem uma orientação sobre mídia social. E se você é uma pessoa que engaja com mídia social, nós temos links específicos para Facebook, LinkedIn, Blue Sky. Isso são contas para você seguir durante o fórum se você quiser atualizações ou se você quiser interagir um pouco com os organizadores do fórum. E claro, nós colocamos os detalhes de mídia social em cima. Então você pode interagir conosco e na parte de baixo nós temos aqui os hashtags. Se você quiser conectar as suas mensagens com outros que também estão seguindo esse fórum. Mas se você não for uma pessoa que usa mídia social, nem se preocupe com essa página. Você não tem obrigação de começar a interagir com mídia social de jeito nenhum. E conforme eu falei, tem várias outras páginas nesse guia e a gente tenta fazer o design de forma que mesmo aqueles que não têm seguido esse programa desde janeiro ainda podem aprender o suficiente para começar a seguir e interagir. Se você olhar essas páginas que explicam o background básico, o que é o fórum, alguns dos termos-chave que alguém vai precisar saber para entender a conversa. E depois nós temos também um descritivo curto de cada um dos ODCs, que são o foco para esse fórum desse ano. Então tem informação aqui no guia, mas eu não destaquei essa parte, porque isso é uma coisa que vocês já aprenderam na sessão anterior. Mas eu espero que isso é uma coisa que vocês achem úteis para você, mas também que vocês possam compartilhar com outros membros das congregações ou outros membros da rede. E a gente espera que esse guia ajude a facilitar o engajamento do máximo número de pessoas de boa vontade possível nesse fórum. Alguém tem alguma pergunta sobre esse guia? Não tenho pergunta, mas o que eu gostaria de fazer é agradecer todo o trabalho duro que você e a Kate fizeram e tudo que você está oferecendo para a rede para poder compartilhar. Muito obrigada. Eu, eu vou falar para a Kate, porque eu realmente não posso obter o crédito. É ela que faz todo o design, junta todas as informações. Então, ela trabalha duro e a gente espera que você realmente ache que é bastante útil.
Nós vamos então só fazer uma recapitulação dos próximos passos. Entre agora e o nosso debriefing, que é o novo chamado que vai ter no primeira semana de agosto. Fiquem observadores. Vocês vão ter um e-mail que é enviado para outros delegados nessa região. Nós vamos convidar vocês para uma segunda rodada de chamados regionais e nós ajustamos a linha do tempo. Nós percebemos que isso pode ajudar, vai ser mais estratégico para ter esses chamados depois dos procedimentos e da conclusão do porque nesse horário vocês já ouviram a apresentação dos seus governos durante o fórum em si, então vocês vão poder trocar reações dessas apresentações com outros membros da sua região. E isso é uma oportunidade muito positiva, não só para compartilhar reações, mas também para organizar os seus pensamentos antes de você compartilhar as suas críticas, as suas reflexões no contexto do laboratório. Então, vamos ter esses telefonemas basicamente do primeiro dia depois do fórum até o dia que o laboratório começa. Então, isso vai ser do dia 16 ao dia 24 de julho, vamos ter um chamado para cada região global. Então, olhem a sua caixa postal para um convite. E nós vamos agendar dali em diante. E nós queremos ler o relatório. Tem registros na Web TV de todas as apresentações. Então, se você não estiver livre na data e no horário exato onde o seu governo está fazendo a apresentação, você pode assistir depois, geralmente no mesmo dia ou no dia depois. Então, você vai ter a oportunidade de ouvir aquilo que teu governo tem para falar no fórum, que vai ser material bom para você refletir e para você ver com outros delegados da sua região. Então, como eu falei, você também é encorajado a rever, compartilhar esse guia para o HLPF, para se cadastrar quantas sessões você quiser para o laboratório e também preparar a sua contribuição para o laboratório, incluindo anotações e qualquer material visual que você possa querer usar. E, por favor, lembre que você deve enviar pelo menos 3 dias antes da sessão na qual você vai falar. E, claro, mais uma vez, eu vou enviar a agenda final de quem fala, em qual dia eu vou enviar durante a semana e você vai saber exatamente a data para enviar essas anotações ou essas apresentações. E
nós entendemos que você tem outra vida, você tem seus apostolados, você tem responsabilidades com a sua congregação. Então, a gente não espere que você vai largar tudo numa semana para seguir tudo, mas faz o que você puder e, e veja as coisas que mais são interessantes. Então, explore as possibilidades. E, finalmente, eu também quero lembrar que nós temos mais um chamado global para os nossos delegados, igual a esse, que vai ser a nossa oportunidade para refletir e fazer um debriefing de toda a jornada, de janeiro até julho. E esse chamado vai ser dia 7 de agosto, no mesmo horário que hoje, o horário normal dos nossos encontros, e eu incluí um link para cadastrar para esse chamado também. Alguém tem alguma pergunta antes da gente fechar hoje? Muito bem, que bom. Eu vou então agradecer mais uma vez, aprecio o tempo, a atenção, e eu estou animada para comunicar com vocês várias vezes durante esse mês. Eu vou tentar fazer isso por e-mail, por WhatsApp, para assegurar que todo mundo está bem conectado, começando com compartilhar os slides de hoje, a gravação de hoje e a agenda de palestrantes para o nosso laboratório. E se vocês tiverem algumas perguntas ou alguma dificuldade, conforme você está tentando seguir o fórum virtualmente, se você tiver qualquer dificuldade ou qualquer pergunta, conforme você está preparando a sua contribuição, por favor, me mande uma mensagem e eu vou fazer o meu melhor para responder e para ajudar você a navegar os desafios. Muito obrigada às nossas intérpretes, Ana e Gabriela e Vivian, que sou eu. Muito obrigada por me ouvir e eu estou bem animada para ver vocês mais uma vez esse mês. Fiquem bem e espero que o dia de vocês seja ótimo ou a noite de vocês.